Graça e paz, irmãos e irmãs. A palavra de Deus é luz, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Hoje nos alegramos, não é? Temos aniversariante hoje da semana, aniversário de Sibeli, fez 15 anos. Nos alegramos com quem se alegra, também choramos com quem chora, não é? Como foi dito aqui mais cedo. Essa semana, anteontem, a nossa comunidade, não é? Recebeu a notícia da partida da nossa irmã Meirene, como eu falei, irmã Meirene Freire, irmã querida, já tinha mais de 80 anos, estava já sem a memória há algum tempo, e até o fim cuidada, amada por suas filhas, por sua família, e uma pessoa muito especial, importante na história da nossa igreja, desde a formação, desde lá, durante toda essa caminhada, ela e seu esposo Ronald Freire, sempre muito preocupados, solidários, amorosos com a nossa igreja. Então aproveito para louvar a Deus por essas vidas, mais uma vez, e pela vida dela, em especial que partiu, agradecer a Deus por esta vida, pedir ao Espírito Santo que conforte os corações da família e amigos de Meirene Freire. Hoje também é dia dos pais, não é? Nos alegramos com quem se alegra, choramos com quem chora, e nos alegramos pelo dia dos pais, essa missão tão especial, decisiva na vida das pessoas, das famílias, da sociedade, tão especial e tão importante que o próprio Jesus chamava Deus de Pai, de Paizinho, de Abba, que mostra o quanto esse papel é importante na vida das pessoas, na vida humana. E assim também podemos nos referir a Deus, Pai Nosso, o que também nos faz irmãos e irmãs entre nós, filhas e filhos de um mesmo Pai misericordioso. Então, parabéns aos pais, feliz dia dos pais. Me alegro e sou grato a Deus pela vida do meu pai. Me alegro e louvo a Deus também por ser pai. É, de fato, uma dádiva, uma responsabilidade, uma experiência revolucionária de grandes aprendizados para a existência de quem assim vive essa dimensão da paternidade. Estava ouvindo ali o texto, né? Lido por Sária Pedro, né? Que bonita a homenagem. Agora eu pensava também que o pai também tem outras atitudes, né? Além daquelas todas, os que assumem o cuidado. E aqui também a gente pede a Deus para que cada vez mais na nossa sociedade haja conversão, né? Daqueles que são pais ausentes, pais que não assumem suas responsabilidades, que haja cada vez mais conversão dessa postura ausente, responsável, que não acolhe a dádiva da paternidade, que essa postura mude para uma atitude cuidadosa, amorosa, para que também essas pessoas possam fluir a bênção de ser pai, a alegria de ser pai. E ouvindo o texto, eu lembrava também que o pai é o pai que se irrita, o pai também é o pai que perde a paciência, o pai é aquele que também erra, o pai é aquele que nem sempre tem as melhores respostas, o pai é aquele que aprende caminhando junto, não é? Então os pais também têm aquelas dimensões todas, né? Do cuidado, da atenção, da paciência, da presença, mas também tem essa complexidade. Os pais também têm as suas limitações, as suas necessidades de aprender, de superar barreiras próprias e de, no caminho, também se deixar trabalhar por Deus para assumir amorosamente esta missão. Como dizia o Renato Russo, né? São crianças como você. Os pais também estão nesse processo de aprendizado, transformação. E o texto nosso de hoje encontra-se em Lucas capítulo 12,
versículos 22 a 32, que diz: Então Jesus falou aos seus discípulos: Por isso eu lhes digo, não fiquem preocupados com a vida, com o que comer, nem com o corpo, com o que vestir. Pois a vida vale mais que a comida, e o corpo mais do que a roupa. Observem os corvos, eles não semeiam, nem colhem, não possuem celeiros ou armazéns, e no entanto, Deus os alimenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês pode crescer 1 centímetro à custa de se preocupar com isso? Portanto, se vocês não podem nem sequer fazer a menor coisa, por que se inquietam com o resto? Observe como os lírios crescem. Eles não fiam nem tecem. Porém, eu digo a vocês que nem mesmo o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, quanto mais Ele fará por vocês, gente de pouca fé. Quanto a vocês, não fiquem procurando o que vão comer e o que vão beber. Não fiquem inquietos, porque são os pagãos deste mundo que procuram tudo isso. O Pai bem sabe que vocês têm necessidade dessas coisas. Portanto, busquem o reino dele, e Deus dará a vocês essas coisas em acréscimo. Não tenha medo, pequeno rebanho, porque o Pai de vocês tem prazer em dar-lhes o reino. Amém. Irmãos e irmãs, certamente Jesus não estava querendo dizer que nós podemos ficar de braços cruzados, apenas esperando que tudo caia do céu. Com certeza Jesus não estava querendo dizer que nós podemos ficar passivos, como diz o hino nacional, deitados eternamente em berços plenos, apenas esperando o que Jesus prometeu, como canta Gilberto Gil, né? A proposta de Jesus não é só de espera, de ficar de braços cruzados, que Deus fará tudo por nós. Não é isso. Mas Jesus aqui quer nos ensinar algo muito precioso e enfatizar a providência de Deus, o cuidado que Deus tem com cada uma de nós, a todo instante. E é isso que Jesus começa a convidar aquelas pessoas com quem ele estava conversando, e a nós também, a perceber quanto a providência de Deus é permanente em nossas vidas, e o quanto nós podemos confiar nesse cuidado, nessa providência de Deus. E Jesus começa a olhar para a natureza. Olhem os corvos, os pássaros, não semeiam nem colhem, não possuem celeiros ou armazéns, e no entanto Deus os alimenta. Olhem os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, porém, diz Jesus, digo a vocês que nem mesmo o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como Deus. Jesus então convida-nos a olhar para a criação e na criação perceber essa providência, esse cuidado permanente de Deus. Diz Jesus: o que vocês podem fazer para crescer 1 centímetro a mais do tamanho de vocês? Por mais que vocês se preocupem, vocês não conseguirão. E nós podemos, a partir desse olhar que Jesus nos convida a fazer, pensar na providência de Deus com o sol que se levanta a cada dia. Nem que juntasse toda a humanidade durante toda a história, jamais teríamos condição de fazer o sol se levantar a cada manhã. Mas Deus providencia a cada manhã o sol que se levanta, sem o qual não haveria vida. A cada instante, Deus nos concede o ar para respirarmos. A cada dia e a cada instante, Deus faz o nosso coração pulsar, sem que nós controlemos. Deus nos concede
abrir os nossos olhos, nos levantar, respirar e viver. Tudo isso é dádiva de Deus, é providência divina, e nós poderíamos fazer aqui uma lista infindável do cuidado de Deus nas mínimas coisas, nas células do nosso corpo, na criação, no nosso planeta Terra, nas pessoas que Deus coloca na nossa vida. São incontáveis as expressões de cuidado de Deus conosco, e é isso que Jesus está chamando-nos a perceber. Prestem atenção como a providência de Deus é muito maior do que tudo aquilo que nós fazemos ou podemos fazer. Vocês vão trabalhar, vocês vão estudar, vocês vão cuidar e resolver as coisas do dia a dia, mas bem maior que isso é a providência de Deus, e é justamente por ela que nós podemos trabalhar, nos levantar, estudar, cuidar, servir. Porque a universal, ela perpassa toda a criação e toda a nossa vida. Então Jesus nos convida a reconhecer com muito cuidado, atenção e gratidão a essa providência de Deus permanente, e que também se dá em coisas bem concretas no dia a dia. Às vezes nós temos dificuldades, desafios muito concretos, muito específicos, e nós experimentamos ali a providência de Deus, mas essa providência é infinitamente maior, é infinitamente presente na vida de cada um de nós, na vida da humanidade, na sua criação e em todo o universo que Deus criou, sustenta e renova. Prestem atenção na providência, no cuidado de Deus para conosco a cada instante, porque se prestamos atenção nessa providência, nós não vamos nos prender a esses desafios que são importantes, que a gente precisa se movimentar para buscar pão de cada dia, a moradia, a solução dos problemas concretos. Mas bem maior que isso é a providência de Deus. E Jesus nos chama a, reconhecendo essa providência, esse cuidado, respondermos a ela com fé. Se Deus é providente, se Deus proverá, a resposta que nós temos a essa graça é a confiança. Nós podemos confiar em Deus. A cada dia, a cada diversidade, a cada situação, a cada obstáculo que se coloca, podemos confiar nessa providência, nesse cuidado, nesse agir de Deus. E é na medida que a gente confia que a gente pode não ser tomado pelo que ele diz. Não se inquietem, não fiquem preocupados. Em algumas traduções diz: não fiquem ansiosos, porque Deus está cuidando de tudo. Façam o que precisa ser feito, mas em primeiro lugar confiem nessa providência. Essa confiança no cuidado de Deus pode nos libertar ou contribuir para que a gente não seja tragado pela ansiedade, inclusive a enfermidade que está colocada aí no nosso tempo. Hoje, a ansiedade não é uma disfunção do medo. A ansiedade, no sentido mais psicológico, é uma disfunção do medo que, em vez de nos alertar para uma ameaça, se torna limitante e paralisante, antecipando o sofrimento de possíveis problemas futuros. Isso provoca doença, provoca paralisia, provoca a asfixia da vida das pessoas. O Brasil, por exemplo, hoje é líder no ranking mundial do problema da ansiedade. Eu não estou aqui dizendo que as pessoas que têm ansiedade é porque não tem Deus, é porque tem pouca fé, nada disso. É um problema não só pessoal como social. Todas as pessoas estão suscetíveis. Também não estou dizendo aqui que a fé anula a importância do trabalho da medicina, dos psicólogos, das psicólogas, de toda essa rede de cuidado que precisa acontecer para cuidar da saúde das pessoas, mental e integral. Não negando tudo isso, mas dizendo que a espiritualidade, a fé, também é uma fonte para prevenirmos e nos protegermos desses problemas, dessas enfermidades mentais, inclusive a ansiedade. E esse texto aqui nos ajuda nesse sentido, porque Jesus nos ensina que, na medida que a gente confia
cuidado de Deus é conosco a todo instante, nós podemos não nos prender, não sermos sufocados pela ansiedade, e assim respirarmos melhor, contemplarmos a beleza da criação e encararmos as dificuldades com fé, confiando que Deus é conosco. Não só essa confiança, essa fé na providência nos protege da ansiedade, dessa inquietação, dessa agonia, mas essa fé na providência também nos liberta do afã de acumular bens. Domingo passado, víamos o texto que Jesus dizia: tenham cuidado com todo tipo de ganância. E a ganância, além de se relacionar com o poder, a sede de poder, ela se relaciona também com esse medo, esse colocar a segurança na acumulação dos bens. Quando a gente não confia, a gente precisa acumular para se fiar nesses bens que a gente acumula. Confiar na providência de Deus, irmãs e irmãs, contribui para nos protegermos da ansiedade, mas também contribui para não nos prendermos à ganância, à necessidade de acumular, acumular e acumular, para nos sentirmos seguros. A fé na providência nos traz paz, mesmo em meio às turbulências da vida, serenidade, e também nos traz a dimensão do desapego e da coragem de partilhar. Quem confia na providência de Deus tem essa coragem de partilhar, porque sabe que se partilhar não vai faltar, porque Deus providencia, e ao partilhar a vontade de Deus se espalha. E é esse o terceiro ponto do texto, que além de falar sobre a providência de Deus e dessa resposta de confiança nessa providência, confiança que nos traz paz, nos protege da ansiedade e também nos traz coragem de partilhar, Jesus termina dizendo: busquem o reino de Deus. Além de confiar na providência, o chamado de Jesus é: busquem o reino de Deus. Em Mateus diz: busquem primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa sim deve ser a nossa primeira preocupação. Essa sim deve ser a nossa prioridade. Nós vamos trabalhar, nós vamos estudar, nós vamos resolver, nós vamos providenciar, mas a nossa preocupação primeira não vai ser esta. A nossa preocupação primeira deve ser buscar primeiro o reino de Deus, pois é buscando primeiro o reino de Deus e as demais coisas são acrescentadas. Que as demais coisas tenham o seu devido significado, o seu devido sentido na vida humana. E por isso Jesus diz: não tenha medo, pequeno rebanho. E vejam que Jesus aqui não está falando para a multidão, está falando para um pequeno grupo como nós. Não tenha medo, pequeno rebanho, porque o Pai de vocês tem prazer em dar-lhes o reino. Busquem primeiro o reino de Deus, pequeno rebanho, porque o Pai de vocês tem prazer em dar esse reino que vocês devem buscar. E esse reino, como dizia Paulo, é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Então, irmãos e irmãs, que possamos cultivar essa espiritualidade da confiança na providência de Deus, na fé no seu cuidado permanente, e assim apacentarmos nosso espírito, acalmarmos nosso coração, reduzirmos nossa ansiedade, nossa agonia. Confiemos, tudo está nas mãos de Deus. Confiemos na sua providência, confiemos no seu cuidado, e com esta confiança possamos experimentar essa paz. Com essa confiança possamos também experimentar o desapego e a coragem de partilhar, porque Deus não vai deixar faltar quem partilha. E assim, partilhando, busquemos o reino de Deus, que é o reino da partilha, que é o reino do cuidado, que é o reino do amor, que é o reino do serviço. Não tenhamos medo, esse medo que paralisa, mas tenhamos coragem, busquemos o reino de Deus, porque o Pai dos céus, tem o prazer, pequeno rebanho, de dar-nos o seu reino. Amém.